Glória a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. A paz dos seus irmãos, fiquemos todos de pé, vamos dar início à nossa celebração, nosso culto hoje, culto de ceia do Senhor, Santa Ceia, o nosso culto, essa ordenança que Deus colocou para o seu povo, para a sua igreja. Nós agora vamos dar início, orando ao Senhor, e depois nós vamos passar para o momento dos louvores, que a igreja vai ter a oportunidade de entoar para Deus. Quem deseja a oração, vamos orar a Deus. Amado Pai, Senhor da glória, Jesus Cristo, quem nos trouxe a salvação e a redenção, que ordenou que o teu povo estivesse nesse momento celebrando esse memorial. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor dá à tua igreja nesse momento, de levantar a nossa voz em oração e clamar o teu santo nome aqui no teu lugar. Deus, Espírito Santo, que possa pairar na tua igreja e movimentar o coração do teu povo, falar para cada alma, em espírito e em verdade, a cada filho teu nessa noite, que veio a este lugar para participar desse momento tão maravilhoso da igreja, mas também, Pai, lembrar do que tu fizeste para nós ao morrer e dar a sua vida em favor dos nossos pecados. Toma, Pai, o primeiro e o último momento de tudo que fizemos nessa noite. A todos que vão cear, a todos que vão cultuar o teu nome, aquele que chegou abatido, que sai alegre, aquele que chegou preocupado, que ele saia confiante, aquele que precisa ouvir a tua voz, que ele ouça em espírito e em verdade. Assim, Pai eterno, muito obrigado por tudo. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, por mais um fôlego que o Senhor nos dá, pelo caminhar, pelo vestir, pelo alimentar e por vir à tua casa. Obrigado, Pai, é um privilégio nosso poder te adorar aqui na tua igreja. Pai, fica conosco, assim te peço, te rogo essa noite em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus Todo-Poderoso, amém? A irmã Lourdinha com o primeiro louvor, vamos adorar a Deus. A irmã Amanda também com o segundo louvor, vamos adorar o nome do Senhor Jesus, amém? E a irmã Joelminha com o terceiro louvor para adorar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com o número 334. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado, não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remidor. Que sangue
Hino de número 301. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá, nem faminto tua alma saciar. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. E discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem o fogo, peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia abrir. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Esse tudo preparado já está. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. E a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu e a ceia em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Precisar da amada igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor.
Louvado seja Deus. Peço que a igreja me ajude, em nome de Jesus. 39. Alvo mais que a neve. Louvado seja Deus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós se fez. Esse sangue lavados com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. A igreja muito bonita. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quando Ele amou. Aleluia. Eis essas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia, glória a Deus. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia, Deus. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Aleluia. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Nessa noite nós vamos pedir ao Senhor que Ele venha nos lavar. Aleluia. Daqui a vez a gente vai contar em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus todo poderoso. Glória a Deus. Meus amados irmãos, coloquemos-nos de pé. Eu vou fazer a leitura e já passar os trabalhos para o nosso pastor, já se encontra aqui no nosso templo, para falar com a igreja e dar continuidade
o nosso cerimonial de Santa Ceia. Evangelho de João, capítulo de número 15, todos abram as suas Bíblias, vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 16. João, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 16. A igreja me ajude a fazer essa leitura. Eu leio o versículo e a igreja lê o versículo seguinte, e nós vamos até o versículo de número 16. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Todos encontraram? Amém, igreja? Muito bem. Diz assim o discípulo amado do Senhor. João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Igreja. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, igreja. Estai em mim e eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer, igreja. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificar o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. A igreja. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A declaração de amor é esta: já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Todo mundo junto. Não me conhecestes vós a mim, mas eu vos conheci a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Diácono Jonas, por favor, ore pela igreja, ore pela cerimônia, ore pelo nosso povo, como no nosso Senhor Jesus. Grande Deus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, vamos orar em nome de Jesus. Eterno, bondoso, glorioso Pai, nós estamos muito felizes por estarmos nesse momento tão glorioso, Pai, estarmos diante da Sua presença. Se nós estamos neste lugar, Senhor, foi graças ao Teu eterno e infinito amor, o qual foi demonstrado a partir da morte do Senhor naquela cruz. E nesse momento, o que nos resta é de sermos gratos e de darmos honras, glórias e louvores agora e eternamente. Deus, muito obrigado por ter nos amado primeiro, por ter nos resgatado e nos tirado do lamaçal do pecado. Nesse momento, Deus amado, nós queremos te cultuar, queremos te bendizer, queremos dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é fiel e o Senhor merece muito mais além daquilo que nós podemos te oferecer, Pai. Mas que nesta noite
através do Teu Espírito Santo, possamos prestar a Ti um verdadeiro culto de louvor, de adoração ao Teu santo nome. Que o Espírito Santo do Senhor possa nos encher, possa nos envolver com a Sua gloriosa presença, para que possamos Te adorar na beleza da Tua santidade. Espírito Santo, move o nosso coração, move as nossas vidas, nos transforma, nos quebranta, em nome do Senhor Jesus. Faz de nós conforme a Sua vontade, arranca de dentro de nós tudo aquilo que não Te pertence, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que envergonha o Teu santo nome, que fere a Tua santidade, meu Senhor. E nesta noite, como já foi falado aqui, Pai, que possamos verdadeiramente sermos limpos, nos tornarmos mais alvos do que a neve, para a glória e louvor do Teu santo nome. Que quanto mais chegue perto a volta do Senhor, mais santos, mais justos, mais verdadeiros possamos estar diante da Tua soberana presença, de tal maneira que a nossa luz ela possa brilhar diante dos homens e o nome do Senhor possa ser glorificado em nome de Jesus. Seja conosco esta noite, manifesta o Seu poder, manifesta a Sua glória conforme a Sua vontade, que nesta noite aconteça tão somente aquilo que o Senhor tem determinado no mais altos céus, e que o nome do Senhor, acima de qualquer coisa, seja glorificado e exaltado agora e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Meus irmãos, vamos louvar. Assim com a oportunidade, vamos já entregar os trabalhos aos departamentos. Vamos com o departamento infantil, ok? Depois a representação dos jovens e depois a mocidade. Aliás, as mulheres, vamos adorar o nome de Jesus. Então, crianças, jovens e depois o departamento feminino, adorando o nome do Senhor Jesus. Todos os santos.
multidão só ele tinha cruz, a fim de perdoar o meu pecado. E eu não fui capaz de defender sua dor, sabendo que fez tudo por amor. Tão terrível sobre si Jesus levou, em nome de Cristo o mundo fez. Eu lembro seu olhar na minha direção, rogando ao Pai perdão para Jerusalém, rogando ao Pai perdão para Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros e feitos. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou meu Senhor, Jerusalém te machucou, Senhor, mas eu também já te neguei. Por vezes quis fingir, dizendo eu em mim, mas lá no fundo eu fui Jerusalém. Mas outra chance recebeu Jerusalém. Eu não quero errar outra vez, apesar dos meus erros e feitos. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez, não quero errar outra vez, e apesar dos meus erros e feitos. Aliança que eu mesmo quebrei, meu pecado deixou lá na cruz, quando ressuscitou meu Jesus. Minha vida começou outra vez. Minha vida começou outra vez. Minha vida começou outra Ao Cordeiro de Deus seja o meu louvor, a minha adoração. Ao Cordeiro de Deus seja o meu amor, a minha devoção ao meu Deus. Sempre
nossos dízimos, com as ofertas. Vamos Monte Afro, vamos adorar? Você vai adorar hoje, hein? Bondoso Deus, a paz do Senhor, meus queridos. Ele desceu das regiões celestiais por minha culpa e assentou-se no banco de réus pelos pecados meus. Ele chorou muitas vezes aqui neste vale de lágrimas, porque via no rosto de muitos a indiferença. Chorou sangue no rosto por mim, deixou rastro de sangue no Gólgota e subiu ao madeiro onde foi crucificado. Deus, pois remido já sou por meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso um dia sobre a morte com Ele serei. Corpo incorruptível me transformarei. Eu creio. Entre ricos eu fui sepultado por minha culpa. De uma pedra de grande tamanho o sepulcro fechou. Bem guardado ficou o corpo santo do meu mestre amado. É início do terceiro dia, quando varões do céu removeram a pedra tamanha e o meu Cristo ressurgiu vitorioso. E é por isso que minha alma canta, aleluia. Dou glória a Deus, pois remido já sou por meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso dia, sobre a morte com Ele serei. Um corpo incorruptível me transformarei. Mais uma vez. Dou glória a Deus, pois remido já sou por meu Cristo. Sou já herdeiro da vida que Ele ganhou. Vitorioso dia, sobre a morte com Ele serei. Um corpo incorruptível me transformarei. Amém. Amém. Pai do Senhor, mais uma vez, vamos orar pelas ofertas em nome de Jesus. Gracioso Deus, muito obrigado, Pai amado, por tudo que o Senhor já tem feito por nós até esse momento, por tudo aquilo que o Senhor já tem nos ofertado, dado às nossas vidas. Obrigado pela vida, pelo fôlego de vida. Obrigado pelo respirar, pelo andar e por todas as bênçãos incontáveis que estão derramadas sobre nós. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos revestir com um espírito de gratidão e todos os dias possamos ser gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós.
Que nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor possa receber essas ofertas e esses dízimos, para que haja um mantimento na sua casa, que o Senhor abençoe, que o Senhor consagre, que o Senhor faça que multiplique em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoe cada um dos teus filhos, aqueles que te ofertaram, aqueles que não te ofertaram. Que o Espírito Santo do Senhor seja conosco em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, igreja. Paz, Senhor. Amém. Meu abraço a todos em Cristo Jesus, dizendo que estamos alegres, caminhando com o Senhor, caminhando para o céu, né? Jesus está voltando, amém? Estamos aguardando a sua vinda e cremos que está próximo. Meus amados, eu quero agradecer primeiramente a Deus e à igreja pelas orações em relação à nossa festa que já passou, já foi realizada, mas Deus respondeu maravilhosamente. Foi um grande evento para a glória do Senhor. Deus derramou da sua graça. Deus alcançou vidas com a sua graça salvadora. O Senhor batizou com o Espírito Santo. O Senhor curou. O Senhor renovou, restaurou vidas. O Senhor fez um grande mover. E nós só temos que agradecer, porque cremos que é a resposta das orações do povo de Deus, né? Vocês oraram e participaram intensamente, graças a Deus, e tudo foi para a glória do Senhor. Mas a obra não pode parar, a obra continua, né? Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. E nessa noite, queridos, fico feliz por estar aqui com a congregação. Vou convidar você para ler comigo o texto na palavra de Deus. Convidar para ficar de pé mais uma vez. E no Antigo Testamento, no segundo livro de Samuel, a palavra que Deus pôs no meu coração para falar nesta noite, e eu lhe convido, o capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 5. Leia como está aí na sua edição da Bíblia, né, na sua tradução. A minha aqui na atualizada diz assim, versículo 5 do capítulo 16 do segundo livro de Samuel. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul. De onde era ele, irmãos? Da casa de Saul. Cujo nome era Simei. Como era o nome dele? Simei. Filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Misericórdia, né? Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, dizia Simei: fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. Já o entregou nas mãos de teu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abissai, quem é, irmãos?
filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cangurto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiu, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar, meus amados. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu queria nessa noite que os irmãos me acompanhassem, raciocinando comigo nesse texto. 3 personagens principais aqui que queremos falar um pouco de cada um: o Simei, o Abissai e Davi. Todos nós que lemos a Bíblia sabemos que Davi foi um homem, sem diminuir, não usar nenhum outro, mas um dos homens mais amados por Deus na história sagrada. Um homem que a Bíblia o chama de segundo o coração de Deus e que tornou-se referência para todos nós, podemos dizer assim. Davi, filho de Jessé, pastor de ovelhas, mas que Deus o escolheu para ser rei em Israel. E Davi, queridos, mesmo sendo um homem temente a Deus, amado por Deus, comunhão com Deus, querido por Deus, mas era humano. E a Bíblia fala das suas virtudes, mas também dos seus erros, das suas falhas. E, principalmente, naquela história terrível, né, em relação à casa de Urias, um dos seus guerreiros, em que Davi se envolveu ilicitamente com a esposa daquele guerreiro, e depois tramou a morte do guerreiro, e a partir dali Deus perdoou o pecado de Davi, mas Davi passou a sofrer as consequências. A Bíblia diz que Deus não tem o culpado por inocente, né? Deus perdoa, Deus é misericordioso, Deus restaura. Amém, igreja? Amém, amém, queridos? Amém. Mas Deus é Deus e pune também, age como Ele quer. Mas nunca Davi se desviou dos caminhos do Senhor. A grande virtude de Davi em relação à sua vida com Deus é essa, irmãos: independente das circunstâncias, independente dos momentos, do que acontecesse, Davi sempre, aleluia, buscava a misericórdia de Deus.
Davi não se afastava de Deus, pelo contrário, ele se arrependia, ele se humilhava e sempre dizia: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu amparo, o Senhor é o meu socorro, com o meu Senhor eu pulo muralhas, glória a Deus. E dizia: Senhor, não me lances fora da tua presença, não me retire o teu Espírito Santo, glória a Deus. Davi nunca se afastou de Deus, amém, igreja? Nunca enveredou pelo caminho da idolatria, para confiar em outros deuses, não, pelo contrário, ele abominava isso e, como já falei, tornou-se referência em toda a história da Bíblia Sagrada. Até o Senhor Jesus é chamado de filho de Davi. Amém, igreja? Glória a Deus. Mas, queridos irmãos, na consequência desse problema, desde o capítulo 12 desse mesmo livro, que Davi começa a sofrer as consequências da sua falha, dos seus erros. Nós vamos ver o mal atingindo a casa de Davi. Começou com a própria criança do relacionamento ilícito que não sobreviveu. O Senhor disse que a criança não sobreviveria e de fato não sobreviveu. Depois, está no capítulo 12, no capítulo 13, começa ou vem aquela situação do envolvimento do filho mais velho de Davi com a sua meia-irmã, né? Com a moça, filha também de Davi. Vem na sequência o assassinato que Absalão causa ao seu próprio irmão. E aqui no capítulo 15 estoura coisa em cima do próprio Davi, que Absalão se revolta, se levanta contra o próprio pai para tomar o trono. E para evitar ali um confronto de imediato, Davi prefere fugir de Jerusalém, sair de Jerusalém, para evitar um desastre maior. Tem hora que é preciso a gente fugir, amém, igreja? Amém, queridos? Às vezes a fuga não é sinônimo de fracasso, ou de medo, ou de covardia. Não, às vezes é porque é o melhor caminho para a gente seguir, para a gente agir, é fugindo de uma situação. É fugindo de uma situação. E Davi fez isso. Chamou os seus aliados, os seus guerreiros, e saíram de Jerusalém. E disse: deixa Absalão entrar em Jerusalém, deixa aí. Deus, em outras palavras, Davi está dizendo: Deus agirá e tudo tem que ser conforme o plano de Deus. Aleluia. E saiu. E quando ele sai com o seu povo, ele chega nesse lugar. Era uma cidade próxima a Jerusalém, muito perto, aí. Essa cidade chamada Aurim. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele chega ali, irmãos, aparece um homem. Quem lembra o nome dele, que nós lemos? Para amaldiçoar a Davi. Simei. Quem era Simei? Simei era benjamita, ou seja, da tribo de Benjamim, parente de Saul, e que vai agora de encontro ao rei. De encontro ao rei. Amaldiçoando, jogando pedra e dizendo tudo e mais um pouco. E quem era Absalão? Terceiro personagem aqui da história. Era um guerreiro de Davi, sobrinho de Davi,
filho da irmã de Davi, e que era um chefe militar da própria guarda real, do próprio Davi. E era um homem explosivo, que por nada ele já ia para cima e queria resolver a coisa do jeito dele. Pronto, eu quero só dar essa pincelada dos 3 personagens que eu falei aqui como principais. E eu quero pegar-nos, quero que você entenda uma coisa. Nós costumamos dizer que Israel antigo era e ainda é o povo de Deus. Amém, igreja? Você concorda com isso? Nós às vezes dizemos que era a igreja do Antigo Testamento. Não, a palavra não fala igreja, mas que era o povo que representava o Senhor. E eu quero pegar aqui as 3, independente da tribo em que pertencesse, todas as 12 tribos eram tidas como povo de Deus. E eu quero pegar esses 3 personagens para trazer aqui uma reflexão nessa noite, dizendo da seguinte maneira: o crente Simei, o crente Abisai e o crente Davi. Amém, queridos? Raciocínio comigo. Nós temos do povo de Deus o crente Simei, o crente Abisai e o crente Davi. Vamos pela ordem. Pastor, então explica como é isso, pastor. É o que eu quero falar aqui rapidinho para nós. Primeiro, veja bem, Simei, benjamita, da tribo de Benjamim, da casa de Saul. Saul tinha sido rei, mas pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, perdeu o direito, ele mesmo jogou fora. E Davi, pela vontade de Deus, assumiu o trono de Israel. Mas, queridos irmãos, Simei não conseguiu esquecer que Saul não era mais rei e nem a sua dinastia, e acreditamos que naquele tempo ele era favorecido de uma forma ou de outra, privilegiado, você da casa de Saul. Mas agora não é mais Saul rei, mas ele, irmão, não aceitou, não admitiu que as coisas acontecessem da forma que aconteceram, mesmo sendo Deus que realizou tudo. Davi não tinha culpa nenhuma em Saul ter perdido o reinado. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos entender que Davi não teve nenhuma culpa. Davi não matou ninguém da casa de Saul, teve a oportunidade de matar Saul e assumir o reino, mas não fez. Ele disse: guarde-me o Senhor de eu tocar no seu ungido, deixo tudo nas mãos do Senhor Deus, aleluia. E não derramou um sangue sequer da casa de Saul. Mas este homem, irmão, não se conformou que a casa de Saul não reinasse mais, e guardou no seu coração esta mágoa, esta raiz de amargura, como quem diz: um dia eu terei a chance de desabafar, de jogar fora tudo que eu sinto. É o crente, irmãos, que não consegue esquecer alguma perda, alguma coisa na vida, e quer sempre achar um culpado, mesmo sem ter este culpado. E no dia que acha alguém que ele acha que é culpado, ele começa a desabafar, ele começa a jogar fora tudo que está no seu coração. Este homem esperou Davi no trono, ele não podia se levantar, ele não podia falar, ele não podia dizer nada. Mas no dia em que ele viu Davi numa situação difícil, ele disse: agora é minha vez, agora ele vai ouvir o que eu queria dizer e nunca pude dizer, mas agora eu posso. Ele não é mais rei, ele
não é mais líder, ele não está mais no trono, ele não está mais na posição, então agora eu vou abrir o verbo, rasgar o verbo para cima dele, e começou a amaldiçoar Davi. Tem crente assim, irmãos, pastor, pelo amor de Deus, tem, que guarda mágoa no coração, que guarda sentimento, guarda sentimento ruim, irmãos, sentimento ruim, que ele não consegue se libertar de tal mágoa, de tal sentimento, de tal perda que teve, posição, às vezes coisa tão simples, às vezes um cargo na igreja, uma função na igreja, mas se não for mais eleito para a mesma função, é o suficiente para guardar mágoa no coração. E não se libertar disso, e ficar com aquilo machucando. E aí, quando tem a oportunidade, diz, como diz o popular, cobras e lagarta contra quem pode dizer. Que o Senhor nos guarde e nos livre desse sentimento. Amém, igreja? Amém. Esse espírito ruim. A Bíblia diz que este homem surgiu ali e começou a amaldiçoar. Meu Deus do céu, irmãos. Nós somos chamados para abençoar. Amém, igreja? Amém. Em qualquer circunstância. Aleluia. Em qualquer circunstância, qualquer pessoa, nós fomos chamados, irmãos, e quem tem o Espírito de Deus abençoa e não amaldiçoa. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Mas infelizmente o ser humano, irmãos, é fraco. Então a Bíblia diz que ele surgiu, jogava pedra, amaldiçoava e dizia assim meio: fora, homem de sangue, fora, homem de Belial. O versículo 8 diz: o Senhor te deu agora a paga. Olha, ele já vai lançar a culpa em Deus, vamos dizer, é Deus que está fazendo isso. Porque infelizmente quando a pessoa está cega, irmão, de um sentimento ruim, de uma ira, de uma mágoa, fica vibrando com o fracasso alheio. Todo crente, por melhor que ele seja, ele passa por prova. Amém, igreja? Amém, queridos? Amém. Porque é na prova que nós vamos mostrar quem nós somos diante do Senhor. Glória a Deus. Por isso o Senhor deixa nós passar na prova, ou pela prova, porque é nesta prova que nós vamos dizer se somos crentes ou não. Glória a Deus, aleluia. Se tudo está bem, se tudo está ali maravilha, irmãos, aí é beleza demais, todo mundo é crente, né? Não foi assim que o próprio diabo disse, né? Diante de Deus, do jeito que Jó é uma bênção daquela, até eu seria crente, misericórdia. Porque está tudo bem. Agora prova ele, não foi assim que o Satanás disse? Prova ele, que ele vai dizer quem é. Pois é assim, irmão, Deus prova, para exatamente, aleluia, provar quem nós somos, o que temos no nosso coração, glória a Deus. Mas isso não quer dizer que estamos fora do plano de Deus, isso não quer dizer que Deus nos abandonou, que Deus nos desprezou. Não, Deus não despreza, Deus não abandona. Nós é que muitas vezes nos afastamos do Senhor. Então Davi está numa prova, Davi está num processo, Davi está numa situação difícil que ninguém quer passar. Ele está fugindo para não morrer pelo seu próprio filho. Então ele está na prova, mas Deus está com ele. Amém, igreja? Só que o homem aqui diz assim: o Senhor te deu agora a paga. Todo o sangue da casa de Saul, do reino que usurpaste. Davi não usurpou nada de Saul. Mas não tem gente assim, irmão? Não é aqui não, é só para nós aprender. Mas tem gente por aí que diz: aí, está pagando o preço, ó. Eu sabia que ia chegar o dia dela. Eu sabia que eu ia ver ela na miséria, na desgraça, no pó, na lama. Eu sabia que Deus ia punir. Irmão, tem gente que vibra com o fracasso alheio, com
a situação do outro e fica aplaudindo, em outras palavras, e dizendo: é a mão de Deus, isso não presta não, isso não vale nada não, isso era só fingimento, só aparência aí, Deus cobrando, Deus punindo. Ah, meu irmão, nós não temos direito de dizer isso, igreja. Nós temos que chorar com quem chora. Amém, queridos? Amém. Amém, amados? Nós temos que chorar com quem chora. E a Bíblia diz: nunca se alegre com o fracasso do seu próximo, porque pode ser que o próprio Deus se vire contra você, que está aplaudindo, que está torcendo pelo fracasso. E lamentavelmente tem gente que torce pelo fracasso dos outros, que se alegra com a miséria dos outros, com a dificuldade, com a prova que alguém está passando. Mas esse não é o Espírito de Deus para nós, irmãos. Deus não nos dá esse Espírito de nos alegrar com o fracasso alheio. Não guarde isso para meu coração, não. Mas ele dizia: foi o Senhor, é a mão do Senhor, é a mão de Deus, Deus está punindo, Deus está castigando, Deus tomou o reino, não sei o que, e está amaldiçoado, e jogava pedra. Porque tem uns assim, irmãos, que quando vem um outro já morrendo daquela, acabar de matar, em vez de chegar, aleluia, como um samaritano que chegou para aquele homem que estava morrendo e socorreu e ajudou e curou as feridas, ou fez ali os primeiros socorros e ajudou e amparou. É isso que o Senhor quer para nós. Mas tem outros que fazem a querer acabar de matar, joga pedra. Jogue não, meu irmão, jogue não. Se você não pode ajudar, se você não pode dar uma palavra de ânimo, de socorro, você não pode orar com quem está precisando de oração, seja qual for a razão, mas pelo menos não seja cúmplice, não queira acabar de matar, não queira jogar pedra, não queira ver a miséria de ninguém. Deus não quer isso para nós, irmãos, de maneira nenhuma. Mas é o crente Simei que faz amaldiçoar, jogar pedra, dizer: a tua desgraça chegou, a tua queda, eu sonhava com esse dia, eu queria ver isso, enfim, meus irmãos, se alegrar com o fracasso alheio. Não faça isso, porque Deus não está nesse negócio. Então o crente Simei é esse que se alegra com o fracasso alheio, com a miséria alheia, e ainda sai, comentando, falando e dizendo o que não deve dizer. O segundo personagem aqui é Abissai. O texto diz no versículo 9: então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deus, deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. É o crente, irmãos, que quer resolver as coisas do seu jeito, que não aceita afronta, que não aceita ser contrariado, que não aceita que ninguém diga nada contra ele, e quando sabe, diz: não, vou tomar providência, vou lá e ele vai me ouvir, e ela vai me ouvir. Eu vou resolver isso agora, e nem hora, quer ir mesmo para cima, quer resolver no braço, na força, e não é assim, irmãos, isso não é o Espírito de Deus, amém, igreja? Mas tem gente que não suporta, irmão, suporte. Quando alguém fala mal de você, quando alguém te criticar, quando alguém disser qualquer coisa, não vá tomar satisfação, não. Louvado seja o nome do Senhor. Falaram mal de Jesus, amém, igreja? Falaram mal de Jesus, irmãos. Falaram mal de Jesus. Como não falariam mal de nós? Como não falaria mal de nós? Mas eu não aceito que ela diga isso, eu não aceito que ele diga isso, eu não aceito que fale de mim. Irmão, tenha calma, tenha calma. Quando a gente resolve por nós mesmos, não dá certo, irmãos. Não dá certo. Mas tem crente que não quer sofrer afronta. Quem não sofreu afronta na história da Bíblia Sagrada, irmãos, ao longo da história?
Jesus, aleluia, sofreu tudo que sofreu. Jesus foi chamado de todo tipo de acusação, de enganador, de mentiroso, de tudo que você possa imaginar. Mas a Bíblia diz que ele não revidava, entregava tudo ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o Deus de Israel. Então, querido, antes de você agir por conta própria, antes de você resolver por você mesmo, tenha paciência, se acalme, ore ao Senhor Deus de Israel. Nós temos um Deus no céu, irmãos, que resolve as nossas causas. Amém, igreja? A Bíblia diz assim, olha, foi o próprio Jesus que ensinou: se alguém te obrigar a caminhar 1000 metros com ele, vá logo 2. Se alguém te bater no rosto, na face, oh Jesus, tem misericórdia, oferece o outro lado, né? Oferece o outro lado. O que Jesus quer nos ensinar, irmãos, é paz. Amém? É paz. É que a gente suportando, a paz virá. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. É isso. Tenha paciência. Todos nós somos afrontados, irmãos. Todos nós não somos perfeitos, nós temos falhas, e as pessoas apontam essas falhas. E aí eu vou agora arrepiar, eu agora vou agir no meu impulso, na minha vontade, na minha força, só porque alguém falou de mim, ou disse alguma coisa comigo, disse que não vai com a minha cara, que não vai comigo, que não sei o quê, e eu vou agora agir da minha forma. Não! Nós já fomos transformados, amém, igreja? Amém. Nós já fomos, aleluia, regenerados, irmãos. Glória a Deus. Amém. Nós já nascemos de novo, igreja. Nós já somos novas criaturas, amém, irmãos? Mas eu sou crente, mas meu braço não é. Pois se converta também nesse braço. Ele está dando testemunho um dia desse aí, né? Eu ouvi esse testemunho um dia desse, faz muito tempo não. O irmão dizia isso, sempre isso. Que eu sou crente, mas meu braço não é. Eu sou crente, mas meu braço não é. E toda hora queria resolver no braço. E aí sofreu um acidente, e o que foi que aconteceu? Perdeu o braço. Oh Jesus, tem misericórdia, né? Aleluia, glória a Deus. Perdeu o braço. Então, irmão, nós somos crentes, é da cabeça aos pés. Amém? Oh glória, aleluia. Louvado seja o Deus de Israel. Então não seja também crente abissado, nem semeie para se alegrar e amaldiçoar e querer o fim, o fracasso dos outros, e nem abissai que quer resolver, que não aceita afronta, que não aceita palavras, que não aceita que alguém diga alguma coisa contra você. Não vamos deixar que esse espírito tome de conta. Vamos ser como Davi. Veja o que é que Davi faz, meus amados irmãos, a partir do versículo 10. Respondeu o rei: que tenho eu contigo, filho de Zeruia? Ora, deixa amaldiçoar, deixa. Aleluia, glória a Deus. Deixa. Pois se o Senhor diz que amaldiçoasse, então quem sou eu para encalar a boca dele? Se vem de Deus, Davi está dizendo assim: se vem de Deus, seja bem ou seja mal, vem do Senhor. O Senhor tem um propósito nisso. O Senhor não faz nada, aleluia, aleatório. O Senhor sempre tem um propósito naquilo que faz, mesmo que seja para nos contrariar, mas vem de Deus. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Davi está dizendo isso: o que acontecer é do Senhor.
que vem, eu tenho que confiar no meu Senhor. Se Deus disse que ela amaldiçoasse, então deixa amaldiçoar. Eu não posso resolver nem impedir. Glória a Deus. E disse mais Davi a Abisai: e todos os seus servos, eis que meu próprio filho está contra mim. Imagine esse aí que é adversário, que é da casa de Saul, que não ficou satisfeito, que não está feliz. Então deixa ele falar, deixa ele zoar, deixa ele dizer o que quiser. Se for de Deus, amém. Se não for, ele vai se calar. Deus mesmo vai tomar providência. Louvado seja Deus. Irmãos, nossa bênção vem do Senhor, amém, igreja? Deixa falar, deixa dizer o que quiser. Contra a igreja, irmãos, dizem o mal desde o tempo de Jesus, desde quando começou. Perseguem a igreja, dizem tudo mal. Um dia desse aí, um prefeito de cidade aqui pertinho de nós, hoje não é mais prefeito, mas quando o prefeito disse que os crentes eram a desgraça do mundo, era a maldição do mundo, eram as igrejas, ele disse isso, perdeu a eleição na próxima campanha e está aí sem nada. Agora nós somos do Senhor, amém, igreja? É o Senhor quem nos abençoa. Podem dizer o que quiserem dizer, pode falar o que quiserem falar. A igreja é a noiva eleita do Senhor, aleluia, e só vai avançar e caminhar de vitória em vitória. Perca tempo não, ninguém fala com você, quem lhe amaldiçoa, quem lhe critica, quem diz que você não é nada, que você não sabe de nada, que você é um pobre coitado, uma pobre coitada, que você é um fracasso. Não se deixe levar por isso não. Olhe para o alto, olhe para o Senhor e diga: minha vida pertence ao Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então ele diz: se o meu próprio filho me quer o mal, imagine esse beijamento aí. E aí ele diz mais uma vez no versículo 12: talvez, glória a Deus, aleluia. Irmão, para ser crente como Davi não é fácil não. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e me pagará com o bem a maldição desse dia. Ele está dizendo: o Senhor é poderoso para transformar as palavras malditas, as palavras miseráveis, as palavras que me desejam pior, o Senhor transformar em bênçãos. Quantos creem que Deus faz isso? Aleluia, Jesus. Aleluia. O homem pode dizer o que quiser, irmãos, a nossa vitória vem do Senhor. Davi está dizendo: deixa ele zoar, deixa ele jogar pedra, deixa ele dizer o que quiser dizer. Deus é o Senhor. Deus pode, se for de Deus, Davi está dizendo: se for de Deus, não adianta eu revidar, não vai mudar nada. E se não for de Deus, o que ele está dizendo, Deus vai transformar em bênção na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E é isso que Deus faz com a igreja, irmãos, com todos nós. O mundo pode dizer o que quiser dizer de nós, e às vezes os crentes também, no nosso meio, que dizem tudo que a gente não quer ouvir. Mas não perca tempo não vá para cima, não vá resolver do seu jeito. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Que Deus está vendo, que Deus está ouvindo, e que Deus se agrada quando nós entregamos as causas na mão dele, quando nós deixamos com ele. A vingança pertence a mim, diz o Senhor Todo-Poderoso. Nós não temos direito de nos vingar, amém, igreja? Nós não temos direito de resolver as coisas porque do nosso jeito, na nossa ira, na nossa revolta também, na nossa carnalidade, não.
Não, nós devemos confiar no Senhor nosso Deus e colocar tudo nas mãos dele. Jesus se humilhou até a morte de cruz. Mas a Bíblia diz que por causa disso, Deus o exaltou de tal maneira, aleluia, aleluia, que lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que perante ele todo joelho se dobre e toda boca confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, meus amados irmãos, entreguemos nas mãos do Senhor, amém, igreja, as afrontas que nós enfrentamos, as dificuldades, os momentos difíceis que as pessoas são capazes de dizer: isso aí é o preço que ela está pagando, isso aí é porque é desobediente, isso aí é porque não sei o que, e começa a dizer, e começa a falar, e às vezes ainda fica espalhando a conversa. Tu está vendo o sofrimento do fulano, o sofrimento da fulano, tu está vendo como é está a casa dele, a casa dela. Irmão, isso aí deixa falar, entrega nas mãos do Senhor nosso Deus, aleluia. Vai ser só um momento, vai passar. Amém, igreja? A Bíblia diz que Davi continuou o seu caminho. Continue o seu caminho. Não pare porque estão dizendo que você não é capaz. Não desista porque estão dizendo que você não sabe. Não fracasse porque alguém está dizendo que você é um fracassado ou uma fracassada. Continue o teu caminho, aleluia, que você vai passar o Jordão e encontrar descanso, como diz aqui o texto, que quando chegaram lá no Jordão, eles descansaram. Eles descansaram. Siga o seu caminho firme, irmão, mesmo que seja com luta, mesmo que seja com afrontas, mesmo que alguém não te valorize, mesmo que alguém esteja te desejando fracasso. Não se admire não, irmãos, porque tem quem torça pelo nosso fracasso. Não se admire disso. Infelizmente tem gente que se alegra quando o outro se desvia dos caminhos do Senhor. Mas não pare. Continue o seu caminho. Continue olhando para frente. Vai esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão na sua frente. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vamos ler toda essa história, irmãos, lá na frente, quando Davi alcança a vitória completa e que volta para reinar, a Bíblia diz que o Simei é o primeiro que vai se encontrar com Davi, se prostra diante de Davi, pede perdão, pede misericórdia, diz: Senhor, não leve em conta as palavras que eu falei. E então ele ali faz ali um rogo humilhado, porque na verdade, irmãos, quem está com Deus sempre será exaltado. Glória a Deus. Quem espera no Senhor, aleluia, é quem canta o hino da vitória. Glória a Deus, aleluia. Aquele que pensava que agora estava por cima, tinha o direito de dizer o que quiser, se amaldiçoar, agora está no chão, no pó, pedindo perdão. E Davi era tão crente, irmãos, que agora o irmão de Abissai, Joabe, diz: tem que morrer este cara que amaldiçoou o rei. Aí o que é que Davi diz? Como é que é? Hoje é dia de celebração. Hoje eu sou rei novamente, aleluia. Hoje não morre ninguém aqui, glória a Deus, aleluia. Porque quem é crente não quer vingança, irmão. Quem é crente quer que vê que o seu adversário veja ele cantar o hino da vitória. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude, que possamos ser crentes como Davi, no que diz respeito, confiar em Deus, esperar em Deus, entregar nas mãos do Senhor as afrontas que vierem contra nós, as ameaças, as maldições, tudo de ruim que desejarem contra nós, entregue nas mãos do Senhor, que o Senhor resolverá do seu jeito, no tempo certo, na hora certa, e nós cantaremos o hino da vitória. Amém. Fiquemos de pé para nós celebrar a ceia do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo 23 em diante.
Diz assim o texto: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Amém. Vamos orar pelo pão. Querido Deus e Pai Celestial, nós te bendizemos, meu Deus. Nós te louvamos, ó Pai. Nós somos gratos, meu Senhor bendito, nessa noite estamos reunidos aqui no Teu nome, Senhor, para celebrar agora o memorial da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, grande foi o processo, Senhor, doloroso, meu Deus. Somente o Senhor Jesus poderia suportar, e somente Ele poderia nos lavar, nos perdoar, nos justificar, através do seu sangue glorioso, diante do nosso Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, muito obrigado pelo sacrifício da cruz. Oh Senhor, que possamos refletir nesta hora a profundidade de tão grande sacrifício, meu Deus, de tão grande amor que o Senhor, aleluia, demonstrou por nós. Pai querido e santo, nos ajuda a celebrar nessa noite, meu Deus, com alegria, com o coração feliz, meu Deus, com entendimento, Senhor, do que nós estamos fazendo aqui é o preço da nossa salvação. Pai Celestial, abençoa a tua igreja que por fé, Senhor, vai celebrar o memorial da cruz do Calvário. Abençoa este pão, Senhor, para que represente o corpo do Senhor Jesus, meu Senhor da glória, que por fé a tua igreja se alimente nessa noite do corpo do Senhor Jesus. Meu Senhor querido, é em nome de Jesus que eu te peço e te rogo, agora e sempre. Amém. Fechando eu os olhos meus, eu posso ver Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é até difícil imaginar quem consiga aguentar sofrer assim.
Mas que um dia ele estendeu pra salvar. Mas que um dia ele estendeu pra abençoar. Mas que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, furadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali olho para suas mãos e lembro. Mas que um dia ele estendeu para curar. Mas que um dia ele estendeu para salvar. Mas que um dia ele estendeu pra abençoar. Mas que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, glória a Deus, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Esperei vocês. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Não falta alguém pegar o pão, os que vão cear aqui na igreja, os tocadores aqui, brasileiros. Glória a Deus. Grande Deus, aleluia. Falta alguém? Louvado seja Deus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, na noite que foi traído, pegando o pão, deu graças, partiu, deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos em memória de mim. Vamos cear. Grande Deus, aleluia.
Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Semelhantemente, após ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Vamos orar. Louvado seja Deus. Grande Deus. Aleluia. Ora, eu vim. Depois o grupo vai louvar mais um cântico. Chamado Pai, que apresentamos suco de uva, Pai, que representa o teu sangue que verteu naquele madeiro, e através dele nós fomos purificados de todos os nossos pecados. Assim, Pai, que este memorial santo possa ensinar a tua igreja a ser uma família, a que possamos nos amar e cuidar uns dos outros, e continuaremos realizando esse cerimonial até que o Senhor venha e leve a sua igreja para participar do banquete celestial. Abençoe a nossa vida, a nossa igreja, nosso pastor e esse ministério em nome de Jesus. Amém. O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou.
Cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Glória a Deus, aleluia. Sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Agradecemos a oportunidade de nome de Jesus. Glória a Deus, poderoso, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo de Israel, aleluia. Amém. Todos tomaram do cálice? Ou falta alguém? Se você participou do pão e ainda não tomou o cálice, dê um sinal com a sua mão. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, igreja, nesse domingo começa a nossa escola bíblica de férias. Domingo, e nossas crianças e adolescentes irão participar. Isso é bom para eles, é bom para nós, como pais, como avós que somos. Enfim, vamos ajudar nossos filhos a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, pedimos as orações e a participação da igreja. Eu sei que as crianças aqui já estão habilitadas para participar, graças a Deus, e vai ser bênção para a glória do Senhor. Começa domingo pela manhã, 8 horas, ali na nossa sede, e todos estão convidados a estarem presentes. Algum aviso, presbítero? Glória a Deus. Meus irmãos, rapidamente, a hora já se avança, temos que fazer duas coisas aqui. Ok? Amém. Então vamos acelerar aqui. A nossa igreja, tivemos três batizandos, né? As 3 meninas batizaram como foi? Dia 13, acho que foi? Dia 5, foi início do mês. Isso. Primeiro sábado deste mês. E como de costume, como participaram do discipulado, né? Então a congregação, ela sempre dá uma pequena lembrança, né? Da outra vez foi de um jeito, aí quem prepara ela, então hoje estamos aqui. Só que só vieram 2 hoje, né? A Bianca está viajando, mas domingo, se ela estiver por aqui, ela vai receber. Então vamos chamar aqui a Sara e a Rebeca, certo? São as 2 que se batizaram, para receber essa pequena lembrança e deixar para a professora, a discipuladora, entregar para elas, né? Aí o desafio de descobrir qual é quem aqui, né? Tá certo? Essa lembrança aqui, tá bom? Tá bom? Uma pequena lembrança aqui para as meninas que se batizaram, certo? Tem que mostrar. Olha, botou aí com um colarzinho agora. Mas tem que olhar a foto, não adianta que a foto não tem. Tá, só ligar para as meninas, tá certo? Tem a foto, tem tirando foto. Cadê o celular? Tá aqui. Amandinha, corre aqui, Amanda. Vamos lá, a Bia, né? Tira. Aí no domingo a Bianquinha vai. Tá certo. Vem, tira aqui a foto. E também nós vamos chamar aqui 2 irmãs que eram batizadas, mas participaram do discipulado e não perderam uma lição. Certo? Foram assim, né? Assíduas, participaram. Vamos chamar aqui a irmã Mainara e chamar a irmã Kessin. As 2 participaram, né? Em setembro começaremos um novo discipulado para a igreja. Se Deus quiser, né, pastor? Final do ano teremos novo batizado, certo? Então, novo discipulado, tá certo? Quem ainda não é batizado vai participar do discipulado para nós
realizarmos no final do ano mais um batismo. Parabéns, Mainara. Parabéns, Kessinha, pela. E eu queria aproveitar e também presentear uma pessoa. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, ela merece em que sentido? Porque, pastor, você sabe muito bem que ela se dedica não só em lhe ajudar na burocracia da igreja, mas também na iniciativa de gravar. Gravou todos os dias da Semana Pentecostal, só no primeiro dia, mas é o nosso irmão Luciano, né? E aí eu estava lá em Fortaleza e eu pensei, não, vou levar dois presentes para ele. Espero que os dois. Espero que me ajude a presente para trabalhar na obra, viu? Para duas pequenas lembranças para você, Luciano, que são materiais para auxiliar ainda mais no aprimoramento da nossa imagem, viu? Deus quiser, aqui na câmera. Glória a Deus. Glória a Deus. Certo? Muito bem. Amém? Agora podemos, meu amor? Não, faz um sorteio que dá bênção, não? Rápido, é um sorteio rápido. Tá, sim também, pastor. Vai casar aqui no celular? Eu já tá aqui, meu amor, vou pra lá. Ok? Chame aqui as meninas, né? Chama a Luiane e mais, quer ajudar? A Luiane e a Amanda, vem cá, me ajudar aqui. Vou ali. É para conferir, né? Irmãos, vai sair um número ali, ó, entre 1 e 1.390, tá certo? Então nós vamos ver quem que vai ser. O número que sair. Qualquer um que sair está valendo? O que não tiver, vai ser conferido ali. Quase todos. Quase todos. Nós vamos sortear, ok? Ó, tá vendo ali que tá escuro, ó? Vamos clicar, vai sair o número. 3, 2, 1. 1.235. Vamos ver quem é. Foi sorteado ou não foi? Não foi? Ninguém. Jesus, coisa boa. Cartela vazia, olha aí. Tem. Vamos de novo, outro número. 3, 2, 1. 1.045. Quem sorteia é a internet aí. Tem? 1045 é a sua cartela. É na minha cartela? Quem é a pessoa? 1045 sou eu. 1045. O doutor Antônio? Eu não acredito que o médico ganhou o posto, né? Isso é uma salva de palmas, né, pessoal? Né? Glória. Amém. Amém, irmão. Amém. Amém. Eu vou estar lá em São Paulo ele agora. Aí ele vai que ele mudou. Amém? Tudo ok, irmão? Vocês viram aí que foi bem? Bem? Muito ótimo. Amém. Irmãos, resultado final. Quanto foi que nós, a igreja, conseguiu arrecadar só com a rifa? Domingo daremos o resultado final, pastor, de quanto tem da igreja. Nós conseguimos arrecadar com a rifa R$4.020. R$4.020. Glória para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, pastor, se nós não precisássemos fazer isso, era bom, né? Amém? Se a igreja tivesse
por si só bancar despesas, sem fazer rifa, sem fazer lanche, era maravilha, mas não temos de onde fazer. Deus abençoa tudo isso aqui, amém, meus irmãos? Tem, os católicos fazem leilão de galinha, de tudo, né? Não é não? Um bolo R$50. Irmão, ó, os irmãos do bonito aí, ó, todo bonito. Olha o templo lá, não é o templo lá da igreja? Rapaz, não tem cabelo que a gente. É um grupo de 20 pessoas, não tem cabelo que nós. Mas faz tudo, né? Mas vamos fazer o nosso templozinho para a glória do Senhor Jesus. Amém? Pastor, a bênção apostólica para a igreja. Jesus. Vai ficar de pé, meus amados. Glória a Deus, Pai querido e santo, nós agradecemos, meu Deus, todos que cooperaram, Senhor, com esta rifa, Deus, que investiram no teu reino, que o meu Senhor recompense, que o meu Senhor dê 1000 vezes mais a cada um, Senhor, e abençoa, meu Deus, a tua obra, abençoa o teu povo que tem sido generoso, ó Deus, tem aberto a mão para a tua obra, que o meu Senhor enriqueça cada dia mais, abençoa todos nós, recebe nosso culto nessa noite, nossa adoração, e nos despede na tua paz para os nossos lares. Meu Senhor bendito, é em nome de Jesus que eu te peço e te agradeço desde já. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. E todos digam amém. Amém. A paz do Senhor. Domingo, pessoal de palmas para Deus. Domingo nós não teremos escola bíblica, porque nós vamos levar os nossos filhos para a sede, para a abertura da escola bíblica de férias. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todo o povo de Deus. Descido dos céus, da paz, saúde e vigor, o pão celeste mandado por Deus é Cristo Salvador, o Redentor que sem tardar do pecador o mal sanar. Se algum perdido buscar tua luz, depressa vem a paz lhe dar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Há gozo santo pra quem tem a luz em se lembrar do seu Senhor e só falar do amor de Jesus, o grande Redentor. Teu jugo é doce, meu Senhor, teu fardo é leve, que amor. Se eu não posso levar minha cruz, depressa vem me ajudar. Não tardes mais, amoroso Jesus, ó vem me confortar. Por duras provas e perseguições, tu fazes o fiel passar, e quem vencer há de ter galardão também no céu lugar. Eu lá verei teu esplendor, a tua glória, Salvador. Se não puder carregar minha cruz, depressa vem me auxiliar.
Jesus.